Muito bem, olá alunos e alunas do curso de Letras da Universidade Federal de Lavras. Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder participar e dizer aquilo que eu acredito em relação à educação. Meu nome é Flávio Machado, eu sou professor também licenciado em Letras, leciono em Abaeté, Minas Gerais há 6 anos. Eu, inclusive, fui professor da Cecília, que me convidou para fazer parte do trabalho. Muito obrigado. Essa minha trajetória desses 6 anos, quase 7 anos já que tenho estado em sala de aula, eu tive a oportunidade de experimentar muita coisa. Então eu fiz um concurso aqui em Abaeté, passei em primeiro lugar no estado, fui professor efetivo durante 1 ano e meio, também fui professor designado, participei de designações, fui contratado por uma escola particular, tive a oportunidade de abrir e ainda funciona, e talvez seja essa a minha maior fonte de renda, depois eu vou comentar sobre isso nas perguntas. Tive a oportunidade de abrir o meu próprio cursinho, que tem funcionado muito bem aqui em Abaeté, mesmo Abaeté sendo uma cidade muito pequena. E essa multiplicidade de oportunidades, ela conseguiu me fazer ver melhor como funcionam as coisas. Também, claro, durante meus estágios, eu fiz estágios diferentes. Eu formei na UFMG em 2011, final de 2011, e trabalhei no Colégio Marconi, que é uma escola pública da prefeitura, trabalhei no Colégio Soma, que é uma escola particular muito respeitada em Belo Horizonte, trabalhei no Instituto Coração de Jesus, que também é uma escola particular lá no Nova Suíça. Enfim, fiz estágios em escolas de periferia, tudo isso pôde somar para a construção não só minha enquanto profissional da área de letras, mas para somar nesse exercício da profissão de entender como é que tem funcionado, como é a sala de aula na verdade. Porque a grande academia teoriza muito a respeito da sala de aula e pouca gente tem oportunidade de conhecer diversas salas com diversas realidades muito diferentes. Eu imagino que vocês estão no primeiro período e muitos de vocês talvez nem saibam se realmente é esse curso que desejam, se vão fazer licenciatura ou bacharelado, se é sala de aula mesmo, como é que é a qualidade de vida do profissional, porque para quem estudou em escola pública é muito comum a gente escutar do professor que ele está cansado, que ele ganha pouco, que o trabalho é difícil, o quão bom professor ele é e os alunos não dão valor para ele. Esse discurso, se eu der ou não der aula, eu já aprendi, então é as áreas de vocês. Então esse é um discurso muito tradicional. Não estou nem condenando o profissional, nem condenando o aluno, estou dizendo como as coisas elas acontecem na verdade, com a maior transparência do mundo. Então todo mundo já conhece esse discurso e é difícil para alguém que sai de uma escola pública escolher fazer letras, eu imagino. Porque é muito raro a gente encontrar no ensino público, principalmente no ensino estadual aqui em Minas, algum professor que esteja de fato satisfeito com aquilo que tem vivido no dia a dia, não, claro, com o próprio trabalho. Encontrar professores satisfeitos com estar na sala de aula é muito comum e é gratificante, tanto para o professor, para a escola, para o aluno, ver que o professor gosta daquilo que faz, que as questões financeiras elas conseguem ser menores, menos importantes do que o trabalho realizado. Isso é muito gratificante. Ver isso é muito gratificante. Embora existam questões muito mais profundas para serem discutidas, eu acho que esse não é o objetivo do trabalho. Vamos deixar o lado financeiro de lado e talvez, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente conversa sobre isso. A primeira pergunta é: como é seu método de ensino? Se ele é mais teórico ou mais dinâmico? Você concorda com a metodologia de ensino atual? O que você mudaria? Muito bem. A primeira coisa é tentar dizer o que é um método de ensino dinâmico. Na verdade, acho que qualquer professor que vocês perguntarem para ele se ele ensina de maneira dinâmica ou não, ele vai dizer que ensina de maneira dinâmica. A grande questão é, será que é dinâmico de verdade? E talvez quem deva responder essa pergunta são os meus alunos ou os alunos dos professores para quem vocês perguntarem. Agora, é claro que eu vou falar que meu método é dinâmico, inclusive acredito fielmente nisso. Dois apontamentos a se fazerem para que se talvez analise uma aula dinâmica. O primeiro apontamento é como é dividido o tempo durante a sala de aula. A aula tem 50 minutos, o que é feito durante esses 50 minutos? E o segundo ponto é, existe satisfação no aluno ao fim daquela aula? O sinal toque, o aluno fala assim, nossa,
que pena que tocou o sinal, passou muito rápido. Eu acho que esses são dois pontos interessantes. O que eu costumo fazer com as minhas aulas é tentar dividir os espaços de tempos. Claro que nem sempre isso é possível, mas uma aula que ela é feita somente no PowerPoint o tempo inteiro, leitura e fala atrás da outra, ela vai ser enfadonha. Uma aula que é só exercício, ela vai ser enfadonha. Então talvez tentar intercalar, mudar a posição das carteiras na sala, enfim, fazer perguntas para os alunos, deixarem os alunos elaborarem as questões para perguntarem uns para os outros, deixar o aluno participar da aula mais ativamente, ele ser protagonista do próprio ensino, trazer para ele autonomia. Isso talvez seja um grande passo para se fazer uma aula, que eu vou dizer, dinâmico. É difícil dizer aquilo que, para mim, aquilo que é dinâmico. Eu, sinceramente, gosto muito das minhas aulas, acho fantástico quando eu estou falando, eu consigo entender o que eu estou falando e, para mim, é excelente. Claro que esse ethos que eu imagino que eu estou emitindo para o meu aluno, para muitas vezes ele é falso. O aluno não está entendendo outra coisa, não está entendendo nada, está achando enfadonho. É muito possível que isso aconteça. Existem conteúdos que são mais enfadonhos, existem conteúdos que são menos enfadonhos, é mais fácil, de repente, fazer uma aula dinâmica, uma aula mais interessante, uma aula mais participativa, uma aula com mais colaboração do grupo, quando um tema favorece isso. Por exemplo, os temas de literatura são aqueles que eu mais gosto de ensinar e eu consigo trazer exemplos próximos do cotidiano. Eu acho que eu não vou dar esses exemplos aqui, acho que não convém não, mas eu consigo trazer exemplos de coisas do cotidiano, da realidade dos alunos, e aí cabe muito ao professor que deseja ter essa aula dinâmica, entender a realidade que o aluno vive. Quer dizer, você sabe como que ele é na casa dele, onde que ele mora, de quais bairros são os seus alunos de cada turma, você conhece o que eles assistem, o que eles consomem em termos de leitura, de cultura, não só os canônicos, o que ele gosta de assistir, de ler, de fazer, e trazer isso à tona e fazer comparações, analogias com a matéria de literatura. Eu gosto muito de fazer isso, funciona muito bem. Os resultados são sempre muito positivos. O que eu mudaria hoje, se fosse escolher uma única coisa, porque precisa se mudar quase tudo no ensino. Acho que é uma discussão também muito profunda e a Cecília pediu que eu fosse o mais breve possível. Eu prometi que ia tentar, não sei se estou conseguindo. Mas o que eu mudaria é o uso da tecnologia em sala de aula. Acho que precisa se usar mais tecnologia em sala de aula. A escola está ficando cada vez mais um quadro verde, enfadonho, medonho, assustador e muito menos atrativo do que aquilo que existe no universo lá fora. Eu tive oportunidade de aprender Photoshop, CorelDRAW, estudei design durante algum tempo, trabalhei com programação de web, então eu consigo projetar nas telas, nos slides, fazer o arranjo daquilo que eu vou imprimir e entregar para o meu aluno de uma maneira mais harmônica, e todo esse cuidado com o que é feito, o trabalho da tecnologia, do visual, você consegue conquistar melhor o aluno. Então, aquele PowerPoint cheio de letrinha caindo, de barulhinho, com aqueles bonequinhos palito de antigamente, aquilo é assustador, é horroroso. O aluno vê aquilo, ele sabe que você acabou de sair do sarcófago, né? Você é uma múmia do PowerPoint. Há outras tecnologias que não só o PowerPoint, há jeitos melhores de utilizar ele. É possível combinar ferramentas de edição de imagem com isso. Isso também vai trazer dinamicidade para a aula. E, claro, a tecnologia presente dentro da sala de aula. Eu acho que é indispensável uma sala de aula ter um retroprojetor, um data show, que seja, porque o professor poder chegar lá, ligar o notebook dele na aula dele, com aquilo que está pronto, que vai ser usado para ganhar tempo. E o que a gente vê, na verdade, no sistema é o contrário. Talvez é isso que faça a aula não ser dinâmica, não sei. É o professor chegar, abrir um diário de papel, 2018, um diário de papel, e fica fazendo bolinha, gasta lá 10 minutos até todo mundo sentar no lugar, você começar a fazer chamada, mandar guardar o celular, mandar guardar a revista que a menina tá lendo, que o menino tá lendo, mandar guardar lá o Game Boy, o Brick Game, o Pokémon, o Digimon. Aí até você começar a aula, já foram 15, 20 minutos. Não, chega, liga o data show, liga o computador, xuxa nele o cabo ali, e
aula e vamos discutir, ou então, galera, muda aí as cadeiras, vamos fazer um semicírculo, hoje nós vamos falar sobre vocês e tudo mais, e vamos comparar isso com tal geração da literatura, aí a coisa flui muito melhor. Inclusive, falando já em dinamicidade, mudando um pouco sobre o que mudar, o aluno gosta muito de falar sobre ele mesmo. Então, dar oportunidade para ele dizer que ele é diante do grupo é fantástico, formidável. É raro, por mais tímido que seja o aluno, né, você pode começar com perguntas de sim ou não, levanta a mão e desce, depois ir aumentando o nível dessas perguntas e trazer isso à tona de alguma forma para o conteúdo que vai ser ensinado. É formidável, é formidável. Então, o que eu mudaria é incentivar melhor o uso de tecnologia na sala de aula. Inclusive, há escolas que têm a tecnologia e que não é usada, porque o professor não tem treinamento, ou ele não gosta, ele tem resistência, ou ele simplesmente acha que a tecnologia é desimportante para o conteúdo dele. E essa fala é uma fala muito perigosa. Uma fala muito perigosa. Inclusive, sei lá, a aula de informática na escola, ela, de alguma forma, ela é lamentável. Ela ensina aquilo que o aluno já sabe e não propõe coisas novas, desafios reais, enfim. A aula de informática, ela parece um descanso, ela tem um certo preconceito por parte do aluno, tanto quanto a aula, sei lá, de educação física. Ele acha que ele vai ficar à toa, que ele vai só chutar uma bola e pronto, e não se trabalha outras coisas. Mas, na verdade, o professor, claro, sempre, ou pelo menos deve trazer desafios reais, situações de colaboração de equipe. A aula de informática deve fornecer habilidades novas. Inclusive, a aula de informática ela está muito ligada à área da linguagem, de se comparar os textos, né, como são os veículos digitais e as mídias digitais, e como são as mídias físicas, o que muda, o que não muda, o que não muda e por aí vai. Mas eu também não vou me adentrar muito mais nesse assunto, então o que eu mudaria é mais tecnologia, mais treinamento para o professor, para ele utilizar em sala de aula. A maioria dos alunos que chegaram do ensino médio possuem uma base boa de gramática. Eu acho que não. Praticamente ninguém tem uma base boa de gramática. Se ele souber as classes de palavras já está excelente e dá para trabalhar daí em diante. E aí, claro, vocês vão discutir muito sobre a questão da gramática e o ensino de gramática na escola e como que isso deve ser feito, se a gramática tem que ser aplicada ou se ensinar a gramática de maneira tradicional. A grande questão é, escreve-se muito errado, principalmente os alunos do primeiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio já estão com um desenvolvimento melhor. Eu, particularmente, trabalho só com o ensino médio, tanto lá na escola onde eu trabalho, quanto no cursinho. Então eu não ensino gramática, a gramática tradicional, fria, diretamente, porque ela não cai na avaliação do Enem. Ela não cai. Ela cai, às vezes, uma questãozinha ou outra das 40 aplicada. O que eu ensino é o aluno a fazer redação, e para fazer redação precisa de gramática, mas essa reflexão, eu vou colocar uma crase aqui porque o verbo é transitivo indireto, então ele exige preposição, um artigo feminino que vem diante, é uma locução adverbial feminina, então exige essa discussão, eu vou colocar um conectivo aqui porque ele expressa valor concessivo, essa aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Essa nomenclatura eu acho que para o aluno do terceiro ano, do ensino médio, eu acho que ela é desinteressante, porque na minha opinião, leiga, não sou doutor na área, só fiz a graduação e estou em contato com sala de aula, tenho tentado fazer aquilo que é útil para o aluno. E essa base de gramática, enquanto nomenclatura, enquanto saber o nome das regras, ela me importa muito pouco. O que me interessa é que o aluno escreva bem e escreva certo. E talvez exista uma disparidade entre isso. Às vezes é possível se escrever bem, escrever certo, produzir um texto interessante, mesmo sem saber as regras gramaticais de fato. Então, isso entra a questão da importância da leitura, a própria prática de escrita, das intervenções. O aluno consegue internalizar regras da escrita, mesmo sem saber o nome dessas regras, mas que eles chegam sem uma base de gramática, isso aí é absoluto. Vocês vão entrar em sala de aula e vão notar isso assim, claramente. Os alunos não sabem muita coisa de gramática. Não sei se isso é um grande problema. Há outras coisas que eles não sabem e talvez essas outras coisas me incomodem mais. Por exemplo, como trabalhar os diferentes gêneros textuais, interpretação, capacidade de abstração, de pensar, de refletir. Talvez essa ausência seja pior do que a ausência da gramática tradicional.
Na sua opinião, o salário é devidamente justo em relação à carga horária? Ah, pergunta fácil. Não, o salário não é justo. Ele chega a ser covarde para um país que arrecada tanto. O que Minas Gerais está vivendo agora é um exemplo muito claro disso, de quanto o Estado ele é cruel, ele é perverso com o professor. Mas o que me incomoda é eu ganho mal, então trabalho mal. Se ganhasse bem, eu trabalharia bem. E esse discurso, ele é um discurso mentiroso. Ele é um discurso transvestido de uma preguiça, de um desânimo, de uma desmotivação, que não é só sobre salário. O salário melhora o trabalho do profissional porque ele se sente remunerado, respeitado e etc. Enfim, consegue comprar e acumular bens materiais, mas isso não quer dizer que o trabalho essencialmente melhora dos professores, assim como os salários se aumentar. Acho que se dobrasse hoje, a partir de amanhã, todos os professores da rede pública vão ganhar o dobro do que estão ganhando. Haveria uma euforia nos primeiros meses e daqui 2 meses a escola, eu te garanto que ela vai ser exatamente do mesmo jeito que ela é. Então cuidado com esse discurso. Lembre-se, quando você for entrar no ensino público por meio de concurso e tudo mais, não estou dizendo que esse é o ideal, mas você sabe o seu salário que está lá no edital. Não culpe, não desconte isso no aluno. Eu vou fazer de qualquer jeito porque eu estou ganhando mal. O seu aluno não é culpado disso. Então, trabalhe bem, independentemente do seu salário, e vá resolver as coisas do salário com quem deve se resolver enfim, diretamente dialogando com o governo e com a Secretaria de Educação. Trabalhar mal porque se ganha mal é matar o desejo de estudar do aluno. O aluno sente quando o professor não está satisfeito, quando ele não gosta de dar aula, ele sente quando, inclusive, o professor não gosta dele enquanto indivíduo. Não que você tenha que gostar de todo mundo, mas o tipo de professor que mais me incomoda é aquele professor que acha que os alunos são... Acredite, você deve ter passado por isso, eu imagino. Há professores que acreditam que os alunos são inimigos dele. Isso é muito perigoso. E esse tipo de professor é o professor que me dá asco, sabe? Ele entra na sala de aula, ele só vê coisa ruim, ele só vê adversidades, problemas, e vai dar errado, e ele é negativo. É lamentável, assim, se você vê no seu inimigo o antagonista, no seu aluno o antagonista, nossa, seu trabalho vai ser o inferno, você não vai conseguir dar aula durante muito tempo, não. Se conseguir, você vai ter que tomar remédio antidepressivo, sua vida vai ser deprimente. Agora, veja, você não precisa ver no aluno o seu amigo do peito, mas veja no aluno um colega, veja no aluno aquilo que você... deseja transformar, deseja evoluir, veja nele e veja o aluno com ansiedade, fala, eu vou alterar aqui a sua vida, eu vou mudar o que você pensa, o que você faz, eu vou te ensinar a abrir horizonte. Isso aí o aluno percebe quando você deseja alterar aquilo que ele é e deseja construir, deseja adicionar e de fato fazer uma ponte. Há uma conexão, uma relação inclusive de respeito mútuo, de entender quais são as dificuldades do outro, de entender quais são as coisas que o outro tem facilidade, de apoiar, enfim, dizer você errou agora na prova, mas na próxima eu tenho certeza que você vai se sair melhor e ter outros métodos de avaliação. E claro, isso não depende de quanto você ganha, isso depende de quanto você trabalha bem ou não. O seu trabalho, ele é o mesmo. Se você ganha, sei lá, R$2.000 por mês, mais ou menos, que o Estado te paga por algumas aulas, ou se você ganha 5.000, a sua aula é a sua aula não é o que ela vale por si só. Quer dizer, eu vou fazer uma aula meia boca porque eu ganho meia boca. Isso é ridículo, para mim isso é esdrúxulo. Inclusive, eu saí do Estado porque me sentia mal remunerado, exonerei meu cargo, achei que não era justo eu receber aquele valor, mas nem por isso, eu trabalhei mal. Os alunos que eu dei aula lá, quando eu era concursado há 4 anos atrás, até muitos estão no meu cursinho até hoje, gostaram do meu trabalho, me cumprimentam na rua, me chamam de professor, tem ex-tudo no mundo, menos ex-professor, professor. E eu acho que isso que é importante, Como você diria ser sua interação com os alunos e como isso interfere no processo de aprendizado desses?
Eu acho que o que eu estava dizendo já responde a minha pergunta. Eu acho que a interação com o aluno ela deve estar voltada. Eita, minha bateria está acabando. Ela deve estar voltada para gostar do aluno enquanto indivíduo, respeitar ele enquanto indivíduo, sabe? Não ficar lavando sermão dentro de sala, ter um problema com o aluno, chama ele para conversar lá na coordenação, não é ficar enchendo a paciência. Eu acho que o segredo de ter uma boa relação com o aluno é só não ser, com perdão da palavra, só não ser toba, sabe? Se você é um professor toba, seus alunos vão te odiar porque você é toba, porque você pune de propósito, você condena de propósito, você acha que o aluno ele é perverso, que ele quer te sacanear, e aí você quer sacanear ele também. Aí ele tira nota ruim na prova, você vira e fala assim, bem feito, né? Se fudeu, tirou, errou, eu falei que você ia errar e tudo mais, e xinga o aluno, e fala aí, tá vendo, seu burro, você não aprende. E aí essa relação, ela destrói qualquer processo de ensino, destrói. O que eu acho muito mais legal é o incentivo positivo, lá na faculdade de educação, nas matérias sobre educação, vocês vão aprender sobre isso, de estar junto com o aluno, de carregar no colo e falar, vamos pra frente, velho, não desande, não desiste não, velho, reage, tenha sangue, você consegue, eu sei que você dá conta, vamos lá. Teve problema, teve alguma discussão que incomodou, pede pro aluno sair da sala, fala, fulano, dá licença, vamos conversar lá fora, não é chegar dando ocorrência, suspensão, chegar rachando de sola, faca no dente, não. Conversa primeiro, oi, o que está acontecendo? Você está cansado? Por que você estava dormindo na minha aula? Você trabalhou a noite inteira? Às vezes o cara trabalhou, às vezes não, ele está só cansado mesmo, ele não estava afim de assistir a aula, normal. Quantas vezes você não teve afim de assistir a aula na sua vida? E aí, claro, não é virar a exceção, não é a exceção virar a regra, mas é poder ter diálogo, dele poder confiar e falar assim, quem fez o dever de casa? Professor, eu não fiz não, por que você não fez? Flávio, eu tava numa preguiça, bicho, saiu um capítulo novo de uma série, saiu uma temporada nova, eu fui assistir tudo, velho, e aí eu não fiz, cara, eu posso te entregar amanhã, você vai entregar mesmo? Vou, então entrega, cara. Agora, quando não há liberdade, ou às vezes eu não fiz porque eu tive que trabalhar, eu estava passando mal, não conseguia nem pensar, tudo bem. Agora, quando não há liberdade, o que o aluno vai fazer? Ele vai copiar o dever do outro, ele vai te enrolar, ele vai escrever qualquer coisa, e aí você provar que ele escreveu qualquer coisa, aí você tem que envolver coordenação, aí chama pai, chama mãe, e aí, nossa, cara, dá uma trabalheira danada. Então, a relação é uma relação de poder dialogar, sabe? Não é de, o aluno vê, ele já vê no professor, ele já vem programado para isso por causa dos outros professores que ele teve. Então, ele já vem achando que você vai dar nele uma reguada na mão, vai bater com a palmatória psicológica nele. Então não seja esse. Primeiro, estabeleça de dar liberdade para ele conversar. Não é de igual para igual. Há uma certa hierarquia. Então, a sua opinião, você ainda é autoridade, mas deixa ele falar, deixa ele ter abertura para isso. E aí, eu tenho certeza que essa relação vai ser muito boa. Eu, sinceramente, não me lembro da última vez que eu dei uma ocorrência, eu tirei um aluno de sala, deve ter uns 3, 4 anos, não sei. E não estou dizendo que isso não vai acontecer, porque às vezes o aluno chega de casa com um problema muito grande e, sem querer, ele desconta no professor que está lá aborrecendo ele também, por um assunto muito menos importante, sei lá, escola de periferia, igual eu já vi, a mãe agrediu, o pai agrediu a mãe e o próprio filho, ele chega na escola, você vai e aborrece ele ainda, ele reage, né, com exaltação, com euforia, depois você vai te conversar e fala, professor, desculpa, tá acontecendo isso e isso, e aí você fica com um carão de tacho, né, porque ele teve liberdade para dialogar, se não tivesse, você ia continuar odiando ele e ele te odiando, e aí isso vai arrastar o resto da vida. Em resposta, o interesse dos alunos condiz com sua expectativa? Eu acho que o aluno, eu vou responder essa pergunta de maneira muito curta, claro que nem sempre corresponde às nossas expectativas, mas o aluno, ele atinge aquilo que você espera dele, enquanto indivíduo. Se você projeta no seu aluno que ele vai melhorar, ele vai melhorar. Se você projeta que ele não dá conta, esses meninos são tudo burrinho, esses meninos não querem saber de nada, esses meninos vêm aqui só para merendar, e aí já era, você matou o processo. O aluno, ele atinge aquilo que você espera dele. Tenha certeza, tenha certeza. Qual a diferença pedagógica entre os alunos que chegam no ensino público e privado, em termos de disciplina e tudo mais? Eu acho que disciplina ela é do jeito que você lida com a sala, então eu raramente tenho problemas de indisciplina grave. Claro que às vezes tem que falar, fulano, por favor, guarda o telefone, e isso faz parte do processo, isso é impossível não acontecer. Agora, isso não importa, acho que adolescente é adolescente em qualquer lugar, se é de periferia, da escola pública ou da escola particular.
às vezes há um caso de um aluno que tem um problema muito grave, e aí ele tem uma família desestruturada, ele acaba gerando um desconforto no ambiente, mas eu acho que os adolescentes são iguais, não importa se é daqui, se é de outro país, se é de uma comunidade, os jovens são jovens, eles têm os mesmos desejos e anseios de se sentir incluído e etc. Agora, a diferença pedagógica, ela existe. Principalmente, eu acho que o método que eu avalio lá no cursinho, que eu consigo ter alunos de diferentes escolas na mesma sala, através da redação eu consigo perceber isso. Geralmente, em média, as redações dos alunos da escola particular são melhores. Mas esse desnível ele acaba ao longo do curso, é possível nivelar, então é possível fazer um bom trabalho. Eu acho que a escola pública trabalha muito pouco com redação, porque da redação dá muito trabalho, o professor de redação ganha o mesmo tanto que os outros e tem que levar uma pilha de redações para corrigir em casa. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas e demorei demais para responder todas elas. Vou encerrar esse vídeo aqui, acho que a minha bateria da câmera está descarregando também, acho que até ela está enfadada de me ouvir. Muito obrigado pela oportunidade, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas e que esse discurso todo tenha valido para te fazer pensar a respeito da escola, que você tenha lembrado do seu ensino médio e tenha pensado em ser um professor diferente daquele que você não gostou e que você tenha pensado em ser um professor igual àquele que você gostou e que te ajudou e que te fez estar aí na Universidade Federal hoje. Acho que esse aqui é o grande lance, é espelhar nos bons e não cometer os mesmos erros, que às vezes você vai se sentir fazendo isso, não cometer os mesmos erros dos professores que você não gosta. E não esqueça de se colocar no lugar do aluno, sempre se colocar no lugar do aluno. Enfim, fico à disposição para esclarecer qualquer coisa, espero que o meu discurso tenha sido um discurso não tão ácido, às vezes eu sou muito radical naquilo que digo e muito enfático, espero que todo mundo tenha gostado. Até mais e quem sabe a gente venha se conhecer e a gente venha conversar pessoalmente sobre essas questões todas. Seria excelente se eu pudesse estar aí um dia. Até mais, moçada. Obrigado.